meu nome é Melissa. Olá, meu nome é Gabriele, somos alunos do 2 a 5. Nesse podcast vamos falar um pouco de um grande escritor, o Martins Pena. Nascido em 5 de novembro de 1815, Luiz Carlos Martins Pena foi um grande diplomata e considerado monelier brasileiro. Suas obras, que eram apresentadas por ironia e o modo como ele abordava os temas, era claramente a introdução de comédia e costumes no Brasil. Porém, sua vida não foi fácil, ao se tornar órfão de pai ao completar 1 ano de idade. Teve como padrasto Antônio Maria da Silva Torres, um grande herói da independência da Bahia. Como ele tinha muitos tutores, o influenciou Martins Pena a estudar arquitetura, música, estatuário, desenho, história, literatura, línguas e principalmente teatro na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 4 de outubro de 1838, foi representada pela primeira vez a peça de Martins Pena, O Juiz de Paz na Roça. No mesmo ano entrou para o Ministério de Negócios Estrangeiros, mas veio a falecer em Lisboa, Portugal, com apenas 33 anos de idade, no dia 7 de dezembro de 1848. Uma das principais salas do Teatro Nacional Cláudio Santoro recebe seu nome. A sua obra é considerada como teatro romântico. O romantismo era um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade entre os séculos XVIII e XIX e se caracterizou pela ênfase nas emoções, no individualismo e na exaltação da natureza. As obras de Martins Pena reúnem 30 peças, dentre comédias, sátiras, farsas e dramas, todas escritas entre 1833 a 1846. Ele também foi pioneiro e representante do gênero francês comédia de costumes aqui no Brasil. Bom, falar um pouco de comédia de costumes. Ela foi criada pelo francês Molière e se caracteriza pela criação de situações da época com uma sutil sátira. Martins, que caracterizou com um bom humor as desventuras da sociedade no final da monarquia e início da república. As suas peças brincavam com os costumes na época do rei e com as pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, que eram colocadas em papéis. Os enredos de Martins Pena também refletiam nos casamentos da época, festas na cidade, festas na roça e decisão de herança. A influência dos fatos é importante na obra do autor, pois ele tratava de assuntos que eram vistos importantes e sérios com um tom de brincadeira e ironia. Por exemplo, o autor brincava através de seus personagens sobre o costume que as mulheres tinham de se importar em casar ou construir uma família. Suas obras tratavam de outro ângulo a postura da época, uma visão futurista e diferente para a época que foram escritas, sendo um marco literário no quesito de inovação e descrição dos fatos. Martins Pena ofereceu uma identidade para o teatro brasileiro, considerado o fortalecedor do teatro no Brasil, com suas comédias de costume que até hoje são representadas. Bom, agora vamos falar sobre uma das maiores obras de Martins Pena, escrita em 1845, O Noviço, representado pela primeira vez no Teatro de São Pedro, no Rio de Janeiro, em 10 de agosto do mesmo ano, e talvez seja o texto mais bem construído de todas as comédias de Martins Pena, e ainda hoje é encenado, como convém um clássico da nossa literatura dramática. Bom, as características românticas são o maniqueísmo e o happy end. Bom, pois ele tem a temática de liberdade e presença de cor no local, mas existem alguns elementos nessa peça que não se ajustam ao romantismo, como, por exemplo, a denúncia social que se dá por meio do humor, da sátira e das caricaturas. Agora eu vou falar um pouco do resumo desse texto. O Noviço traz basicamente a história de Carlos, rapaz endiabrado que é enviado a um convento por decisão de sua tia e tutora. Não tendo vocação para a vida religiosa, Carlos foge do convento e dedica-se a desmascarar o ambicioso Ambrósio, segundo marido de sua tia, que quer o dinheiro dela. Bom, para finalizar, agora eu vou falar uma frase de Martins Pena. O amor é uma comédia na qual os atos são mais curtos e os intervalos mais compridos. Como, portanto, ocupar o tempo dos intervalos, senão com uma fantasia?